Hoje eu gostaria de compartilhar com você que tem sempre acompanhado a nossa página, tem aprendido, tem crescido espiritualmente, sobre um assunto que acontece diariamente com todos nós. Sabemos que nós temos perca de pessoas, seja da família, seja amigos, outras pessoas, todo instante, seja aqui no Brasil, seja fora, no mundo todo, nós temos isso, né? E a ideia e o querer de todos nós é que todos fiquem perto de Deus. E é uma mentira a gente alegar que uma pessoa, quando está ali os últimos minutos que alguém está olhando, pronto para ser sepultado, dizer que agora ele está com Deus. Nós não podemos julgar nem que a pessoa está no inferno e nem que está no céu, porque senão é uma mentira. É melhor ficar calado e não falar nada. Assim é melhor. Por quê? Para consolar nós que ficamos vivos, sempre tem aquelas pessoas que estão dirigindo a palavra, ele quer amenizar o nosso sofrimento quando perdemos um ente querido ou um amigo, falando palavra que agora está nos braços de Deus, está nos seios de Abraão, está em conforto. Nós estamos afirmando alguma coisa que nem sabemos. O que nós podemos afirmar é que se a pessoa está em Cristo, essa pessoa está privilegiada desde aqui nessa vida até depois da partida daqui. Isso sim. Mas nós sabemos que não é bem assim. Sempre tem aquelas pessoas que querem amenizar. A pessoa às vezes não fez nada para Deus nessa vida, não procurou produzir frutos nenhum para Deus, e aí vem perder a vida física e a pessoa já diz, está nos braços de Deus, né? Olha o que a Bíblia nos ensina com respeito à nossa vida e à vida por vir. O que Deus fez? Está em João capítulo 3, ele diz no versículo 18, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens ou as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem erguidos pelas suas obras. Quais são as obras que não agradam a Deus? Tudo que nós estamos fazendo fora de Deus não agrada a Ele. O que Deus fez, o propósito de ter nos criado, é para que a gente, nesses dias que nós passamos nessa vida, nós louvamos a Ele, procuramos conhecer quem é Ele através desse livro, que nós conhecemos como Bíblia ou a Biblioteca, que são 66 livros, e assim a gente ser educado para outra vida. É isso que Deus espera de nós. Mas, quando eu digo que amo a Deus, que conheço quem é Cristo, que sei quem é o Espírito, mas não faço nada que ele está ensinando aqui, quer dizer que eu estou praticando obras más, porque eu estou mentindo e não estou praticando. É importante a gente pensar nessas coisas, porque o nosso tempo passa muito rápido. Tenho falado isso em outros vídeos, tenho procurado despertar o coração de muitas pessoas para que possa acordar a tempo, para quando chegar aquele dia final que tivermos colocado lá naquela caixão, as pessoas que ficam podem ter a esperança e ter a convicção que tal pessoa praticou as coisas que agradam a Deus e na sua própria mente falar, olha, o Senhor teve misericórdia e eu conheço, ele praticou as coisas que agradam ao Senhor. Mas quando a pessoa não pratica, como o texto diz aqui, que amaram mais as coisas da vida do que as coisas de Deus. O que é amar mais as coisas da vida? Não separar um tempo para Deus, não procurar conhecer quem é Deus, não abrir o seu livro para verificar os seus ensinos. Esse livro é de acesso a todas as pessoas e não é um livro da pessoa entender, porque ele é fácil de entender. A linguagem que Jesus usou é uma linguagem fácil. Sabemos que tem alguns textos que é difícil. Procuramos alguém para nos ajudar.
nos auxiliar para abrir a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa entender. E não ficarmos perdidos, porque senão vão estar indo igual aos outros, né? Ele usou no versículo 19, que eu acabei de ler agora de João capítulo 3, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que as coisas que vêm de Deus. Amar mais as trevas é o mundo, amar mais as coisas do mundo. Nós precisamos do mundo, nós nos alimentamos desse mundo, tomamos água que é desse mundo, nos divertimos, damos risada, admiramos as flores, tudo que tem. Mas isso vai passar. Devemos lembrar, isso vai passar. O dia que fecharmos os nossos olhos, nada disso tem mais valor. A comida que nós comemos, comida boa, a água fresquinha que tomamos, a água da chuva, depois que morrermos, isso não faz diferença nenhuma para nós. Então, se eu amar mais, mesmo sendo as coisas boas dessa vida, eu estou sendo inútil na presença de Deus. Mas alguém vai amenizar isso no final? Se eu pratiquei boas coisas, deixo esperança para aqueles que têm. Se eu pratiquei más coisas, qual a boa esperança eu estou deixando para os outros? Nenhuma. Você que é pai, você que é mãe, você que é irmão, o que você tem feito para deixar para a sua descendência que vem depois uma convicção, uma coisa bonita da prática da religião ao Senhor? Aqueles que amam o Senhor mesmo. Ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele querem não pereçam, mas tenha a vida eterna. Está ainda no capítulo 3 que eu estou lendo. Agora, essa alerta é importante para todos nós, por quê? É interessante observar isso, que Jesus, através do seu discípulo amado, está comunicando com todos nós. Por que a importância de praticar e de observar estas coisas? Ele diz que na sua jornada, na sua missão que ele veio fazer aqui na Terra, Jesus está dizendo que as pessoas iriam um dia ressuscitar. E quando ele começa a falar, né, já estou em João capítulo 5, a partir do versículo 19, quando ele começou a falar todas essas coisas, o povo que estava ouvindo ele naquele momento ficou maravilhado. É muito bom falar que eu vou ressuscitar um dia, que você vai ressuscitar um dia. É muito bom isso, porque nós amamos essa vida. E isso é bom demais para nós. É com uma suave palavra que entra nos nossos ouvidos, que um dia eu vou ter a vida novamente. Porque esse corpo vai estar envelhecendo e vai acabar se desfazendo, voltará ao pó como era antigamente, como foi feito no princípio, né? Mas as pessoas ficaram maravilhadas que um dia ia ressuscitar. E no versículo 28, Jesus diz bem assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Sem exceção, todos. Todos vão ouvir a sua voz e vão sair dos túmulos. Agora, isso é muito bom. Isso é muito bom. E quando nós estamos em um velório de uma pessoa, que a pessoa que está ministrando aquela palavra de conforto, ele fala, olha, um dia esse homem, ou essa mulher, ou esse jovem, vai voltar à vida. Vai voltar à vida para receber o galardão ou o castigo. O galardão, ele é eterno. A Bíblia já nos falou sobre isso. Mas também a Bíblia falou que o castigo é eterno, porque a vida não termina na sepultura. É bom sabermos disso. O corpo, sim, termina ali, volta ao pó, mas o espírito volta a Deus, que o deu para receber naquele último dia. Mas o corpo vai ressuscitar um dia. A terra vai devolver os seus mortos, a água, o fogo, Apocalipse falou sobre isso, né? Aí todos estavam maravilhados. E Jesus vai responder para eles: os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juiz. Do juiz. É bom pensarmos, porque uma vez que eu fechei os olhos, fui sepultado
no pó da terra, uma vez que eu fiz, terminou o meu tempo. Ou mesmo muitas pessoas hoje que já perderam a capacidade de tomar a decisão de querer praticar as coisas boas, querer aprender a Bíblia, e muitos ignoram, não querem aprender o que estão aqui. Aqui está o caminho, a verdade e a vida. Estas palavras que foi deixada foi para nós. Nós precisamos dela. Nós somos pessoas que fomos criadas à imagem e semelhança de Deus, e Deus tem nos guardado para que a gente possa morar com Ele um dia na eternidade. Mas se não queremos morar com Ele, Ele já disse que tem um outro caminho. Outro caminho que conduz para a escuridão eterna, para a morte eterna. E é bom a gente saber que há uma separação muito grande, e essa separação, ela se dá após a morte. Não adianta alguém querer depois, o tempo é hoje. Não adianta querer depois. Ah, mas está todo mundo junto no mesmo lugar. Não está. Os que morreram no Senhor estão no seio de Abraão, no paraíso, está em um outro lugar. Aqueles que morreram sem praticar as coisas que agradam a Deus estão em um outro lugar, chamado inferno, Hades, né? Você vai achar alguns nomes, né, na literatura grega e até na Bíblia grega também você vai achar alguns nomes, né? Eu não quero pagar para ver. Você quer pagar para ver? E sabe que hoje, pessoa que serve a Deus tem uma vida bonita nesse mundo, é um cidadão de bem na sociedade, ele é uma pessoa que sabe entrar e sair, é uma pessoa educada pela palavra do Senhor. Cidadão que pertence ao reino. E quando João estava na ilha de Patmos, ele escreveu estas palavras para mostrar para mim e para você que existe um lugar daquelas pessoas que morreram por sustentar a palavra de Deus, por praticar a palavra de Deus, verdadeiramente separado daqueles que estão em um outro lugar. Então são dois caminhos, um que leva a sofrimento, outro que leva descanso. Apocalipse capítulo 6, ele diz: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Testemunho que sustentavam. Pessoas que viviam a palavra de Deus e por esse motivo naquele período foi perseguido, pessoas que procuraram servir ao Senhor verdadeiramente. Não como o mundo religioso faz hoje. Pessoas servem a Deus em doutrinas erradas, servem de qualquer maneira, não procuram servir o Senhor fielmente. Clamaram. Essas pessoas não estão mais nessa vida. Eles puderam levantar a voz e falar com Deus. Clamaram. Até quando, né? Até quando, né? E diz no texto que clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas a nosso sangue, ou o nosso sangue, dos que habitam sobre a terra? Eles estavam em um lugar aguardando o Senhor vir para tomar vingança contra aqueles que amaram mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. E aí nós podemos concluir no versículo 11, 12, versículo 11 do capítulo 6. Então a cada um deles foi dado uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Nós ainda temos a oportunidade e a chance de morar com Deus, porque nós temos tempo para decidir o que nós queremos. Agora, depois que passar o meu tempo e passar o seu tempo, não dá mais para tomar decisão. Mas lembre que tem dois lugares. Ao morrer, ao partir dessa vida, você sabe que ou você vai estar com Deus ou vai estar sem Deus para sempre. Que Deus nos abençoe, nos guarde. Se você já é inscrito em nossa página, continue, né, sendo um mensageiro do Senhor.
envie essa mensagem para aquele seu amigo que você ama, se serve para você, ajude também. Esteja com eles, guardando a sua vida e ajudando eles a guardar a vida deles também. Se você gostaria de receber novas mensagens e ainda não é inscrito na nossa página, fique à vontade para se inscrever. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, amém.